A verdade sobre os discos voadores, capítulo 5. A CIA assume o controle. Foi depois de uma árdua luta contra o sigilo sobre os UFOs que a CIA assumiu o controle das pesquisas feitas pela Força Aérea. Até mesmo agora, pouca gente conhece a história toda dessa luta por detrás dos bastidores. O que é bastante estranho foi um comunicado do secretário da Marinha, Dan Kimball, que resultou nessa medida drástica da CIA. Em abril de 1952, o secretário Kimball voava para o Havaí quando dois aparelhos em forma de disco começaram a voar ao lado de seu avião. A velocidade deles era surpreendente, contou-me ele mais tarde em Washington. Meus pilotos calcularam-na entre 1.500 a 2.000 milhas por hora. Os objetos voadores deram 2 voltas ao nosso redor e depois se afastaram, seguindo na direção leste. Havia um outro avião da Marinha atrás de nós, com o almirante Arthur Redford a bordo. Sua distância era de cerca de 15 milhas do nosso. Pedi ao meu piloto que falasse pelo rádio sobre a aparição dos discos. Imediatamente, o piloto de Redford respondeu realmente excitado. Os UFOs estavam agora voando em torno de seu avião, tendo coberto as 50 milhas em menos de 2 minutos. Em poucos segundos, o piloto nos disse que eles tinham se afastado do avião, desaparecendo. Após aterrissarem, o secretário Kimball enviou uma mensagem pelo rádio para a FA, já que estava oficialmente encarregado das pesquisas sobre os UFOs. Quando ele voltou a Washington, pediu a um assistente para perguntar à FA que providências tinham sido tomadas. Foi informado de que era proibido falar sobre as análises dos casos, mesmo com as testemunhas que comunicaram os mesmos. Foi um erro que a FA logo lamentou, pois Kimball não era um homem que podia ser facilmente influenciado. O secretário sabia que os pilotos da Marinha e do Corpo de Fuzileiros tinham emitido muitos comunicados confirmados, bem como operadores de torre e outros elementos da Marinha. Ao verificar isso, ele descobriu que a FA havia insistido em ficar com todas as cópias dos comunicados, mesmo sem uma investigação preliminar feita pela Marinha. Assim como no seu próprio caso, a FA havia se recusado a responder a quaisquer perguntas sobre essas aparições, com exceção de algumas que já eram conhecidas pela imprensa e que ela havia tentado iludir. Assim que soube disso, o secretário Kimball conferenciou com o contra-almirante Calvin Bolster, chefe do escritório de pesquisa naval. Quero que o EPN faça uma investigação completa de todos os comunicados da Marinha e do Corpo de Fuzileiros daqui por diante, e que tente também conseguir a reprodução de comunicados de testemunhas nos casos anteriores e inexplicados. Isto deverá ser mantido à parte do projeto da Força Aérea. Quando a FA soube disso, houve uma reunião apressada no quartel-general. Eles já estavam em apuros. A grande onda de discos de 1952 havia começado, chegando comunicados sobre UFOs de todos os pontos do país, e tanto o governo como a imprensa estavam exigindo explicações. Se soubessem que Kimball estava se opondo à FA, isso viraria manchete e os censores ficariam em maus lençóis. Porém, enganar o secretário da Marinha tornaria as coisas piores. Ele poderia publicar o encontro no Pacífico, juntamente com outras provas da Marinha. O grupo do QG estava ainda tentando encontrar uma solução quando foram atingidos por um novo incidente. Através de uma fonte interna, ficaram sabendo que o fotógrafo da aviação naval havia fotografado uma esquadrilha de UFOs. Por ordem de Kimball, o filme estava sendo analisado no laboratório de foto e interpretação da Marinha, perto de Washington. De acordo com a primeira análise, parecia verdade que tinham sido fotografados UFOs verdadeiros. Nesse caso, isso poderia ser uma ameaça pior do que uma investigação da Marinha. Entrando em contato com o chefe do laboratório fotográfico, a FA mencionou sua autoridade sobre o assunto dos UFOs e pediu-lhe que entregasse o filme imediatamente para ser analisado pela FA. Quando esse pedido foi transmitido ao secretário Kimball, ele ordenou que os peritos da Marinha continuassem analisando o filme original, enviando para a FA apenas uma cópia. Nessa altura, todos os detalhes da aparição tinham sido cuidadosamente examinados. No dia 2 de julho de 1952, o subtenente Delbert C. Newhouse estava se dirigindo para um posto recentemente indicado juntamente com sua mulher. Perto de Tremonton, Utah,
eles viram um grupo de 12 a 14 objetos voadores manobrando a alta velocidade. Newhouse, que era um fotógrafo veterano da aviação naval, descreveu-os depois como diferentes de qualquer aparelho que ele vira antes, comparando-os com dois pratos invertidos, ou seja, discos típicos. Utilizando uma câmera Bell e Howell com teleobjetiva de 3 polegadas, Newhouse filmou cerca de 40 pés de filme antes que os UFOs se perdessem de vista. No laboratório da Marinha, os analisadores das fotos gastaram cerca de 3 meses, mais de 600 horas de trabalho, estudando esse filme colorido. Após testes técnicos completos, eles concordaram em ser impossível imitar as manobras dos UFOs sob condições experimentais. Em sua análise final, eles excluíram também os objetos convencionais. Aviões. Com as lentes usadas, um avião seria facilmente identificado a 5 milhas de distância. A velocidade desse objeto naquela distância deveria ser de 653,3 milhas por hora. Nessa ocasião, não existia nenhum voo em conjunto por aviões capazes de tais velocidades, e certamente incapazes de tais manobras nessas velocidades. Balões. Com a teleobjetiva usada, os balões poderiam ser identificados até uma distância de 5 milhas. As velocidades, se eles estivessem a apenas 2,5 milhas de distância, seria de 326,75 milhas por hora, além da de quaisquer balões impelidos pelo vento. Pássaros. Nenhum pássaro reflete bastante a luz para que o filme reaja tanto quanto antes. Os analisadores deixaram claro também que com tais velocidades seria ridículo explicar os UFOs como sendo aves. Com todas as soluções comuns reprovadas, os peritos da Marinha concordaram na única conclusão possível: objetos desconhecidos sob controle inteligente. No outono de 1952, a avaliação feita pela Marinha foi entregue à FAA. Embora os sensores esperassem uma conclusão, foram desencorajados pelo apoio técnico da Marinha. Até então, os seus próprios analisadores tinham falhado em seus esforços para desvalorizar o filme de Utah. Agora, os peritos da Marinha haviam tornado isso impossível. Não havia uma única desculpa, a não ser uma mentira manifesta e perigosa. Procurando ganhar tempo, a FAA pediu à Marinha para não agir enquanto a sua própria análise não estivesse completa. O secretário Kimball, certo de que eles não poderiam dar uma explicação para o filme, concordou em uma pequena demora. Durante esse tempo todo, a CIA vinha observando de perto o problema dos UFOs e as ações da FAA. Segundo me contou depois o almirante Hiram Cutter, isso vinha se arrastando desde 1948, quando ele era diretor da CIA. Mas, em 1952, embora a FAA e a Marinha nada soubessem, a CIA estava firmemente por detrás do sigilo. Quando ela soube da investigação feita pela Marinha e a conclusão sobre o filme de Utah, ela resolveu que Kimball precisava ser barrado. Seria uma tarefa perigosa. Kimball poderia desafiá-los e dar em público as análises do filme, junto com uma prova esmagadora da Marinha. Seria melhor evitá-lo e tentar convencer o presidente Truman de que Kimball precisava ser reduzido ao silêncio. Mas isso poderia também recair sobre eles. Ninguém tinha certeza sobre as reações de Truman. A CIA resolveu esperar pelas eleições de novembro. A vitória do general Eisenhower foi-lhes favorável. O secretário Kimball seria logo substituído por um republicano, e então ele possivelmente não entraria em choque com a FAA. Os chefes da CIA estavam certos. O secretário Kimball sabia que levaria tempo para arranjar um forte argumento contra a censura. Após as eleições, seria difícil mover uma ação contra a FAA, e como um oficial de gabinete que estava de saída, ele não teria muita possibilidade de êxito. Porém, seus esforços não tinham sido em vão. Se o novo secretário resolvesse prosseguir com o caso, o almirante Bolster teria todas as provas. Embora parecesse terminada a ameaça de Kimball, a CIA sabia que poderia surgir uma nova luta na Marinha, e a FAA mostrara que não era tão difícil enfrentar esse perigo. A única solução seria assumir o controle da investigação da FAA e insistir em uma censura implacável e dura, a fim de pôr fim na crença sobre os UFOs. Para realizar isso, a CIA preparou uma reunião de cientistas e representantes da FAA no Pentágono,
para fazerem uma análise confidencial da realidade dos UFOs. Esperava-se que essa reunião fosse um estudo objetivo e cuidadoso dos casos mais bem comprovados. Na realidade, os cientistas escolhidos pela CIA eram conhecidos céticos. A maior parte deles não tinha um conhecimento real sobre os UFOs e consideravam o assunto como uma tolice. Uma vez que os agentes da CIA teriam toda a autoridade, poderiam limitar e alterar as provas, orientando os cientistas no sentido de um veredicto completamente negativo. Os chefes da agência já antecipavam os resultados. A maior parte dos elementos da FA opunham-se à censura, pelo menos individualmente. De propósito ou não, estavam propensos a acreditar que a CIA estava preocupada com os riscos crescentes do sigilo. Completamente alheios à verdadeira posição da CIA, eles esperavam apresentar uma prova irrefutável da realidade dos UFOs e depois se juntar aos agentes da CIA e aos cientistas para debater planos que pusessem fim aos desmentidos. O grupo da FA a ser intimado a comparecer a esta conferência incluía um general da base aérea de Wright-Patterson, os coronéis William A. Adams e Wesley S. Smith do Serviço de Inteligência, Major Dewey Fournette, monitor do QG do Serviço de Inteligência no projeto UFO, Capitão Edward G. Ruppelt e outros oficiais do projeto e Albert M. Schopp, adido oficial de imprensa em informações sobre UFOs. Insuspeito para a CIA, o Major Fournette e vários oficiais do QG haviam elaborado secretamente um plano para apresentar os fatos ao público. Isso se passou 6 semanas antes da conferência organizada pela CIA. Eu havia trabalhado particularmente com este grupo e tinha sido informado daquele plano extra, primeiro por Schopp e depois por Fournette e Ruppelt. Era um plano tão ousado que de início eu não podia acreditar que seria bem-sucedido. Durante a onda de 1952, Fournette tinha sido a principal figura na avaliação de centenas de comunicados. Como monitor do QG, ele sabia de toda a história dos UFOs e estava convencido agora de que o sigilo deveria terminar. Devido ao seu cargo especial, ele tinha frequentes contatos com oficiais de alta patente do QG. Alguns deles, segundo ele ficou sabendo, se opunham fortemente ao sigilo e, após cuidadosos debates, eles o auxiliaram no preparo de um plano de ação. O ponto-chave seria uma conferência especial de imprensa, convocada sem aviso prévio, o que alertaria a oposição. Seria mostrado em primeiro lugar aos jornalistas o filme de Utah. As conclusões dos analistas da Marinha viriam a seguir sem nenhuma referência aos desmentidos da FA. A seguir, seriam mostrados os melhores comunicados sobre UFOs por testemunhas importantes, algumas confirmadas por segmento de radar, com todas as explicações normais e comuns excluídas. Por último, uma nova avaliação dos UFOs pelo Serviço de Inteligência seria apresentada, feita pelo Major Fournette e baseada em centenas de comunicados que ele havia analisado com o auxílio dos cientistas do projeto e oficiais do Serviço Técnico de Inteligência. Conclusão: espaçonaves alienígenas observando o nosso mundo. Não se faria referência às tentativas de captura da FA. Asterisco. Confirmado pelo Tenente-Coronel Joseph Blumer, do Serviço de Inteligência da FA, Capitão Ruppelt e Albert M. Schopp. Era um plano incrível, porém, com o auxílio dos oficiais de alta patente, ele seria bem sucedido. A fim de reduzir a possibilidade de pânico entre o público, o sigilo seria francamente reconhecido e depois explicado como tendo a intenção de não alarmar o país, enquanto a FA tentava ficar sabendo mais sobre os UFOs. Já que não havia nenhuma prova de intenção hostil, a FA sentia-se agora segura de que o público receberia a revelação sem nenhum pânico. Isto ajudaria também a aliviar os censores, mostrando o seu verdadeiro interesse pelo povo. E uma vez que a imprensa possuía a história documentada, os oficiais de controle ficariam possivelmente com medo de negá-la. Pelo menos era com isso que o grupo Fournette contava nesta audaciosa operação. Antes da reunião da CIA, Fournette resolveu não mencionar o plano até que houvessem terminado os principais debates. Mas ele ainda esperava que os cientistas aceitassem as provas da FA e concordassem com a necessidade de preparar o país. A conferência da CIA começou em 12 de janeiro de 1953. Era controlada por 3 representantes da CIA, os agentes Philip G. Strong e Ralph L. Clark e o cientista da CIA, Dr. Marshall Shadwell.
Após terminado o debate de 5 dias, um coronel do serviço de inteligência, com ar sério, deu-me as más notícias, confirmadas depois por Fournette, Ruppelt e Schopp. Nós fomos enganados. A CIA não deseja preparar o público. Estão tentando encerrar o assunto. Esses agentes controlam tudo e os cientistas seguem os seus passos. Jogaram fora o filme de Utah e disseram que os analistas da Marinha eram incompetentes. Nós possuíamos mais de uma centena de casos dos mais bem confirmados. Os agentes deixaram de lado os melhores. Os cientistas viram apenas 15 casos e os homens da CIA tentaram alterá-los. Fournette possuía casos vistos pelos principais pilotos comerciais e militares, e até por cientistas. Os agentes queriam dar a impressão de que as testemunhas não eram idôneas, e por isso os cientistas recusaram todo o relatório de Fournette, dizendo que ele não tinha a menor prova de serem espaçonaves interplanetárias. Ed Ruppelt tinha um programa para um sistema especial de seguimento e eles jogaram isso fora também. Sei que esses agentes da CIA estavam apenas cumprindo ordens, mas por uma ou duas vezes eu quase perdi a paciência. Por sorte, o grupo Fournette não havia dado nenhum indício de seu plano de preparação secreto. Em fevereiro, eles fizeram um esforço decidido para adiar a conferência especial de imprensa. Pareciam estar a ponto de ganhar e a seguir a CIA intrometeu-se. Naquela tarde, no Pentágono, Schopp contou-me o que acontecera. Eles acabaram com o programa todo. Recebemos ordens de elaborar uma campanha de desmentidos de âmbito nacional, colocando artigos em revistas e preparando programas para fazer as notícias sobre o UFO parecerem ridículas. Dentro de poucos dias, Schopp saiu da FA, mas eu fiquei sabendo mais sobre o controle da CIA através do capitão Ruppelt. O que Al Schopp lhe disse não é o pior da coisa. Recebemos ordens para esconder as notícias de aparições de discos sempre que possível, porém, se transpirar uma notícia importante, teremos que publicar uma explicação. Fazer algo para anular a notícia às pressas e também ridicularizar a testemunha, especialmente se não pudermos imaginar uma resposta plausível. Teremos mesmo que desacreditar até os nossos próprios pilotos. É um negócio duro, mas não podemos enganar a CIA. Tudo isso me enoja. Estou pensando em sair da ativa. O Major Fournette já havia deixado o serviço ativo com ordens para não revelar a sua conclusão sobre os UFOs. O seu relatório secreto foi retido no QG e taxado de documento incompleto da FA. Sob essa nova política orientada pela CIA, até mesmo os observadores mais cotados da FA eram impiedosamente difamados. Uma das vítimas foi o comandante de ala G.J. Blakesley, famoso as da Segunda Guerra Mundial. Blakesley estava pilotando um jato sobre o Japão certa noite, quando ouviu os pilotos de 2 outros aviões da FA comunicarem a presença de um UFO para a base da FA. Guiado pelo radar de terra, ele avistou o objeto, um aparelho com luzes giratórias vermelhas, verdes e brancas. Desligando as suas luzes, ele tentou se aproximar. Ao que parece, o seu jato não foi visto no começo, mas logo depois o UFO se afastou e desapareceu. Quando ele o viu pela segunda vez, ele acelerou ao máximo e tornou a ligar as luzes. Dessa vez, o aparelho desconhecido afastou-se a grande velocidade, desaparecendo em 5 segundos. Num comunicado explicativo, um tenente-coronel do Serviço de Inteligência declarou que Blakesley havia sido encarregado de tarefas importantes de comando, sendo equilibrado e de toda confiança. O aparelho avistado era realmente um objeto voador não identificado, segundo ele. Depois que a CIA assumiu o controle, ficou sabendo que esse comunicado tinha sido liberado para mim. Obedecendo ordens, a FA explicou às pressas que o UFO era o planeta Júpiter. O radar da FA que localizou o UFO tinha um alcance de algumas centenas de milhas. Naquela noite, Júpiter estava a uma distância de 366 milhões de milhas da Terra. Porém, a CIA tentou de propósito iludir o comandante de ala Blakesley, os outros pilotos e os peritos em radar da FA. Em 1953, a verdadeira história do filme de Utah foi dada a público por Walter Carrig, assistente especial do secretário da Marinha. Evitando a análise da Marinha, a FA deu a seguinte resposta apressada: os UFOs eram apenas gaivotas. Nem todos os oficiais da FA se entregaram à CIA sem oposição. Uma notícia que iniciou uma briga foi dada pelo professor Henry Carlock, chefe do Departamento de Física da Universidade do Mississippi, que era também coronel da reserva da FA.
Certa noite, em 1957, Carlock observou um UFO sobre Jackson, utilizando um telescópio de 100 aumentos. Num comunicado dado ao público, ele descreveu um aparelho fazendo manobras e com 3 vigias. Em Washington, um agente da CIA pediu a um oficial de informação para dar uma explicação falsa. Por acaso, a Peel conhecia Carlock. O coronel é um bom astrônomo, disse ele ao agente da CIA. É uma grande vergonha fazer pouco dele. Sei que ele viu o que está contando. Não podemos evitar isso, disse o agente. O senhor terá que dizer que isso não passou de uma ilusão. Após um debate, a Peel elaborou um comunicado à imprensa. Mas, de alguma forma, ele nunca chegou às mãos dos jornalistas. Fixando os pilotos comerciais, alguns detratores fizeram ataques malévolos. Em um dos casos, um capitão veterano da American Airlines comunicou ter avistado 3 UFOs, que também tinham sido vistos por seu copiloto, passageiros e as tripulações de 5 outros aviões comerciais. Um porta-voz do QG, protegido pelo anonimato, reteve declaração de outras testemunhas que disseram publicamente que o capitão estava bêbado. Tendo o capitão falado pelo rádio para pôr fim ao ridículo sua família e ele próprio, a sua empresa foi forçada a silenciá-lo. Alguns dos desmentidos mais apressados não são apenas grosseiros, mas também incrivelmente estúpidos. Um dos pilotos que recebeu esse tratamento foi Ernest Stadbeck, capitão de um bombardeiro da FA durante a Segunda Guerra Mundial, atualmente dono de um serviço de táxi aéreo em Akron. Stadbeck estava voando sobre o Ohio certa noite, com 2 pilotos como passageiros, quando um UFO luminoso mergulhou na direção de seu aparelho. Como parecia certa uma colisão, o objeto parou de repente. Depois se afastou subindo na velocidade de um foguete, deixando os 3 pilotos aturdidos pela possibilidade de um desastre. Quando se soube dessa história, um porta-voz da FA comunicou-se às pressas com a imprensa, sem mesmo interrogar as testemunhas. Insinuando que Stadbeck estava só, ele disse que o objeto que o assustara era apenas a estrela Capella. Stadbeck retrucou com uma resposta zangada. Este homem da FA nunca teve o trabalho de pesquisar. 2 outros pilotos estavam comigo, e ambos podem afirmar que o UFO quase colidiu com o avião. Tenho voado durante 19 anos, milhares de horas à noite, e certamente não vou me descontrolar pensando que uma estrela está caindo em cima de mim. Porém, a FA nunca mais desmentiu aquela explicação da estrela Capella. Pelo menos uma vez, sob essa interesseira política do sigilo, a FA denunciou publicamente uma foto de um UFO tirada por um governo estrangeiro. Essa foto de um aparelho voador de formato redondo foi tirada em plena luz do dia por um navio brasileiro, enquanto os oficiais da Marinha Brasileira e os tripulantes observavam as manobras do UFO. Tendo passado por completos testes de laboratório sob a supervisão do governo, essa foto foi considerada autêntica pelo secretário da Marinha Brasileira, Almirante Gerson de Macedo Soares, e outros oficiais de alta patente da Marinha. Foi então liberada pelo governo brasileiro. Quando essa foto foi apresentada na televisão americana, o Centro de Inteligência Técnica considerou-a falsa. O tenente-coronel L.G. Tacker, porta-voz do QG, declarou que a Marinha Americana tinha concluído que a mesma foto era um embuste. A Marinha negou as alegações da FA, porém elas foram repetidas durante meses para o Congresso e a imprensa. Este insulto propositado, que provocou mal-estar no Brasil, devia ser retratado de há muito, com as devidas desculpas. Mas, sob essa política de repressão da FA e CIA, aquela foto ainda é considerada uma farsa. Até mesmo membros do Congresso não estão livres dessa coação. O falecido senador Richard B. Russell certa vez avistou UFOs quando estava na Europa. Alguém contou isso para um colunista da aviação, Tom Towers, e ele escreveu pedindo detalhes. Debatia esse assunto com as agências do governo interessadas, respondeu o senador Russell, e elas são de opinião que seria imprudente publicar esse assunto antes do tempo. Como o senador Russell era um líder do Congresso, presidente do Comitê das Forças Armadas do Senado, essas notícias eram quentes e Towers reteve a carta como prova da censura de alto nível. A CIA entrou logo em contato com o senador e daí por diante ele silenciou. Durante anos, a CIA e a FA haviam mostrado uma notável indiferença pela autoridade do Congresso.
foram enviadas aos legisladores desmentidos completos de qualquer evidência sobre espaçonaves, assinados por chefes do Serviço de Relações Públicas cuja tarefa específica consiste em dar respostas diretas ao Congresso. Incluídos neste grupo existiam vários generais, entre eles o Major-General Joe W. Kelly e o Major-General W. P. Fisher. Nem mesmo os legisladores com autorização de alta segurança podem saber da verdade. Quando o congressista John McCormack era líder da maioria do Senado, fez grandes esforços para ficar sabendo das conclusões da FA. Num debate pessoal e numa carta, ele contou-me que não podia saber da verdade, mesmo nas sessões com os altos oficiais da FA em recinto fechado. O senador Keating, general da reserva do Exército, não apenas negou as conclusões da FA, como também deu uma falsa explicação para as aparições de discos em 1952 em Washington. O senador Barry Goldwater, major-general da reserva da FA, tentou repetidas vezes saber a verdade sobre os UFOs. Como general, ele estava autorizado a saber os maiores segredos. Porém, a cruciante informação sobre os UFOs está classificada num nível superior. Mesmo depois de alguns legisladores ficarem sabendo sobre a conclusão secreta de 1948, o QG da FA negou a sua existência. Grande número de legisladores receberam a seguinte declaração que foi enviada ao congressista Thomas N. Downing, após um inquérito específico. Nunca houve uma avaliação ultra-secreta do Centro de Serviço de Inteligência Técnica da FA da situação que declarou que os UFOs eram interplanetários. Isso foi assinado pelo coronel Gordon B. Knight, chefe da divisão de inquérito do Congresso. Pelo menos 5 outros coronéis dessa divisão enviaram os mesmos desmentidos aos membros do Congresso. Um dos aspectos mais perturbadores dessa operação de sigilo é a alta coação às vezes usada contra indivíduos. O capitão Edward Ruppelt é considerado por muitos que conhecem a história como vítima trágica de tal ação. Passando para a reserva, Ruppelt escreveu um livro sobre os UFOs, o qual abalou os censores com o seu grande número de fatos provados e revelações sobre o sigilo. Em cartas a mim dirigidas, ele se opunha firmemente ao sigilo e jurava que nunca seguiria a linha da FA. Ele me dava com frequência valiosa orientação e, quando me tornei diretor da NICAP, ele cooperou bastante, elogiando essa organização por defender o sigilo. Mas em 1959 isso teve um fim repentino. Ruppelt estava então trabalhando com uma firma aeroespacial com contratos da FA. Algo aconteceu que evidentemente o pôs sob grande coação para cessar de criticar as atividades da FA sobre os UFOs. Uma explicação, que não foi provada, é a de que a FA cortou os contratos com sua firma e o seu trabalho poderá ser prejudicado se ele não cooperar. Talvez exista uma outra solução, algo bastante poderoso para fazê-lo desistir. O principal objetivo era o seu livro revelador. De alguma forma, ele foi forçado a repudiá-lo integralmente. Acrescentando 3 capítulos no fim, Ruppelt disse o contrário de tudo o que havia revelado, rejeitando todas as maiores provas e ridicularizando testemunhas idôneas, algumas das quais tinham se tornado seus amigos pessoais. Agora ele sabia que as aparições de UFOs eram apenas ilusões, enganos e embustes, seguindo o padrão da FA. Eu conheci bem Ed Ruppelt. Ele havia corajosamente revelado o que ele acreditava que o público deveria saber, e essa violenta mudança de opinião estava destinada a feri-lo profundamente. Ele era também um homem sensível, e quando o livro revisado apareceu, houve fortes ataques à sua idoneidade, alguns até mesmo de seus antigos amigos, que deveriam saber da verdade. Como muitos outros que conheceram bem Ruppelt, eu sempre acreditei que essa reserva forçada e essa dura crítica foram em parte a causa de sua morte prematura, de um ataque cardíaco. A ação drástica tomada contra Ruppelt deveria servir de advertência para a ANICAP. Mas não houve nenhuma interferência importante da CIA em nossos 3 anos de atividade, embora soubéssemos que estávamos sendo vigiados. Por várias vezes, a CIA tentou coagir testemunhas que haviam comunicado aparições à ANICAP. Em 1957, 2 agentes da CIA haviam obrigado o consultor da ANICAP, Ralph Meyer, a entregar-lhes um filme de UFO. Os agentes prometeram a Meyer que a FA o devolveria com uma análise técnica, mas tudo o que ele recebeu foi uma parte do mesmo, com as melhores fotos cortadas.
Foi posta no correio num envelope comum, sem nenhuma análise ou outra qualquer ligação com a FA. E um agente da CIA esteve em nossos escritórios de Washington enquanto eu estava ausente, ao que parece pretendendo descobrir qual o material confidencial que estávamos escondendo do Congresso. Porém, o pessoal tinha sido preparado contra tais tentativas e o agente nada soube de importância. Embora a ANICAP seja uma organização particular, havia dezenas de antigos oficiais de alta patente reformados e centenas de cidadãos influentes em nossa junta de governadores, no painel de conselheiros especiais e os nossos associados em todo o país. Acreditando estarmos bem seguros contra qualquer ação drástica, nós inconscientemente relaxamos nossa vigilância. Quando o ataque chegou, foi um golpe rápido dirigido aos altos escalões. O efeito foi imediato e desastroso. Para aqueles poucos de nós que souberam o que aconteceu, parecia de início impossível, mesmo para a poderosa CIA.